Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, Ó Maria concebida sem pecado, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós vamos retroceder um pouco no tempo, né, relativamente às bodas de Caná, para tratar então da fuga para o Egito. Eu fiz, confesso, claro, lendo o livro, né, e achando o assunto interessante, mas depois reparando melhor aqui no nosso título, A Paz na Tormenta, é sempre um pouco o mesmo tema que volta, né? A cruz e a alegria, né? A cruz e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Como já falamos também em outras ocasiões, é um belo resumo da vida católica, né? Da espiritualidade católica. Um resumo e basicamente a essência. Então, como anunciado também, nós vamos nos basear quase inteiramente no Monsenhor Landucci, né? Então, nesse belo livro, Maria Santíssima no Evangelho, então que estará à disposição também para ser comprado após a conferência. Então, já comecei a ler meu exemplar em português, sem medo de maltratar o livro, né? Ah, mas os outros que vão ler depois, não leu antes, porque eu não quis. Então, mas bom, é assim que se deve procurar ler, né? E que depois ajuda a reter e depois a repassar, né, os pontos mais importantes, né? Inclusive nos comentários ao Evangelho, à Sagrada Escritura, nós vemos, por exemplo, citações de São João Crisóstomo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, também citações feitas à glosa. Que é a glosa? Era uma piedosa mulher? Não, a glosa eram as anotações na margem dos livros, né? Bom, então isso é a glosa. Bem, então vamos à fuga para o Egito, a paz na tormenta, né? Bom, antes disso, uma introdução ainda geral, que podem ver com mais detalhe aí na nota do editor, no prefácio do livro também. E, claro, a melhor maneira de ver é lendo o livro. Bom, é o terceiro livro, assim, digamos, mais emblemático, né, da editora Pinos, sobre Nossa Senhora. O primeiro é do padre Manuel Bernardes, né, Meditações sobre os principais mistérios de Nossa Senhora, pegando sobretudo as festas litúrgicas, né? Em seguida, Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, do padre Faber, né? E aí já num tema bem mais específico e bem detalhado, né, sobre as dores de Nossa Senhora, que é, sob esse título, né, de Nossa Senhora das Dores, a nossa padroeira, a padroeira do nosso apostolado, da nossa capela. E agora, então, né, não chega a ser propriamente uma vida de Nossa Senhora, mas quase, e muito baseada, né, na Sagrada Escritura, evidentemente. Então, Maria Santíssima no Evangelho do Monsenhor Landucci, que é realmente uma obra que, bom, entre outras, mas uma obra que faltava em português, né? Claro, tem ainda também esses preparatórios para a consagração total. Se quiserem, podem fazer um abaixo assinado para ser reimpresso, mas tem que comprar também, senão o prejuízo é grande. Bom, e também o Rosário e a Santidade, né, do padre Hugon. Então, essa perspectiva, né, essa devoção católica, presente também na editora como deve ser. Bom, o livro, né, ele se caracteriza por uma piedade profunda do seu autor
e por uma doutrina muito sólida, né? Transparece nas páginas, efetivamente, a devoção do autor por Nossa Senhora, né? Então não é uma coisa meramente especulativa, né, ou meramente acadêmica, mas baseado, né, em estudos, é de uma profunda piedade. Então, aliando as duas coisas, como deve ser também a nossa vida católica. Nunca uma piedade sem doutrina, que vai desembocar em sentimentalismo, ou esteticismo, ou então num desleixo, e tampouco doutrina sem piedade, que vai levar ao orgulho, né, uma ciência que infla. Então, não, aqui estão aliados muito bem as duas coisas. O autor penetra muito bem na alma, na psicologia das pessoas de quem ele fala. Em primeiro lugar, de nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, considerando todos os dados da revelação, né? A união da natureza humana e divina, as naturezas humana e divina de nosso Senhor, na pessoa do Verbo. Também penetra muito bem na psicologia, na alma de Nossa Senhora, sem sutilidade, sem curiosidades, né? Coisas supérfluas ou que são meramente inventadas, não, absolutamente. Coisas profundas que se deduzem da Sagrada Escritura, né? Se deduzem não por mero esforço da inteligência abandonada a ela sozinha, mas a inteligência iluminada pela fé, ou ainda mais com os dons do Espírito Santo, o dom de ciência, o dom de sabedoria, o dom de inteligência, penetrando efetivamente o mistério, né? Também de São José e de outros que aparecem, né? Então, ao longo do texto evangélico e que tem relação com Nossa Senhora. Efetivamente é um grande tesouro, né? Um grande tesouro para ler, para se instruir e para meditar. E a parte principal da meditação é mover a vontade, né? A nos conformar com a vontade de Deus, baseado na inteligência, mas mover a vontade. Então, esse livro aqui nos traz luz e calor, né? Luz para a nossa inteligência, iluminando-a com uma grande claridade, mas ao mesmo tempo sem ofuscar a nossa inteligência, né? E com calor, quer dizer, nos movendo a essa devoção verdadeira, profunda a Nossa Senhora, né? Nos leva a admirar, efetivamente, claro, a ação divina na alma de Nossa Senhora em particular, e também como Nossa Senhora corresponde, nos levando a imitar. E essa verdadeira devoção a Nossa Senhora, procurar imitá-la, né? Nas suas virtudes, na sua união com Deus. E essa verdadeira devoção a Nossa Senhora, que é sinal de salvação, como nos diz São Luís Maria Grion de Montfort. Podemos então passar a fuga, né, para o Egito, propriamente dito. Porém, para a gente chegar a falar de Nossa Senhora, e verão que no final falaremos, mas até brevemente, a gente vai antes considerar a figura de São José, né? Do patriarca São José. Então, para compreender o estado de alma de Nossa Senhora nesse mistério, inclusive é uma de suas dores, também asseguro que eu não pensei nisso quando eu escolhi o tema, mas terminou vindo uma dor de Nossa Senhora. Então, para compreender o estado de alma de Nossa Senhora nesse mistério, que é uma de suas dores, nós devemos considerar primeiro São José, né? Lembrar que São José era verdadeiramente o chefe da Sagrada Família. Muitas vezes a gente pensa, né, na santidade de Nosso Senhor, que é a máxima, né, na sua humanidade. Pensamos também na santidade de Nossa Senhora. E depois São José fica ali um pouco à sombra, um pouco esquecido, como se fosse uma figura decorativa, né? E não, na verdade, São José era o verdadeiro chefe da Sagrada Família e agiu em consequência. Agiu como chefe da Sagrada Família. Ele tinha, então, efetivamente, a responsabilidade da Sagrada Família e das decisões a serem tomadas que diziam respeito ao bem comum da Sagrada Família. E que responsabilidade tremenda, né? A Virgem era a sua verdadeira esposa, né? Era um matrimônio verdadeiro entre Nossa Senhora e São José, né? Ainda que tivessem feito esse voto
de castidade, né? Acordado entre ambos. Bem, então a Virgem era sua verdadeira esposa e Jesus era legalmente o filho dele. E de fato ele é reconhecido assim nos evangelhos, como nós vamos inclusive citar aqui um pouco mais para frente, né? São José sabia o tamanho de sua responsabilidade, sabia o privilégio dos seus familiares, Nossa Senhora e o menino Jesus, né? Ele sabia que a responsabilidade não era pouco. Todo aquele que tem alguma responsabilidade sabe que é um certo peso, né? Claro, ajudado pela graça divina, mas é um peso. Então imagina para São José, né, tratar daquela que é a Imaculada, né, a Mãe de Deus e do próprio Deus feito homem, né? Bom, São José sabia o tamanho de sua responsabilidade pelas revelações narradas no Evangelho, sobretudo quando o anjo, né, diz para ele que ele deve aceitar Maria como sua esposa, porque aquele que ela concebeu do Espírito Santo, né? E sabia também pela necessária harmonia da Sagrada Família. Se São José não soubesse com quem efetivamente, realmente, né, ele estava tratando, seria uma coisa um pouco desordenada, desproporcional, né? São José estaria ali, entre aspas, perdido, agindo completamente às cegas, né? Quanto mais perfeita uma família, mais harmonia tem entre os seus membros. Nós estamos aqui falando da mais perfeita das famílias. Então era necessária maior harmonia, mais perfeita harmonia nessa família. Então São José sabia com quem estava lidando, né? E mesmo também é um argumento, essa harmonia, né, na Sagrada Família, é um argumento para grande santidade de São José. Deus faz as coisas de modo ordenado, proporcional, com beleza, né, com peso, número, medida, né? Então, não convinha Nosso Senhor, homem Deus, Nossa Senhora, concebida sem pecado e avançando na graça, num movimento acelerado, né? Cada ato de Nossa Senhora era um incremento grande, né, da união com Deus, e um aumento grande da caridade. E São José lá, né, mais ou menos, não. São José também tinha, então, uma grande, uma eminente santidade, evidentemente. Bom, então, ele é o esposo da Imaculada e o pai legal do Filho de Deus, né? Então, imagina São José pensando nisso, meditando sobre isso, né? E devendo então agir em consequência, conformar-se a isso e considerando também a sua grande responsabilidade, tão diretamente relacionada com a redenção do mundo, né? Nossa Senhora, ela participa, né, intensamente das dores de São José, diretamente ou por reflexo, e sofre mais do que São José com as suas próprias dores, né? Nós vamos ver o porquê com mais detalhes depois, mais para o final da nossa conferência, né? Ela participa intensamente das dores justamente porque a união desses esposos, né, desses santos esposos, era uma união profunda. E quando essa união é profunda e verdadeira e baseada num amor de amizade profundo, né, como deve ser todo matrimônio, então as penas do outro são as minhas penas, as alegrias do outro são as minhas alegrias. Então, é evidente, Nossa Senhora participava intensamente das dores de São José, diretamente ou por reflexo, e sofre mais do que ele. Nossa Senhora não tomava as decisões, submetia-se a São José, apesar de mais santa e mais digna do que ele. O Evangelho realça essa autoridade de São José. De fato, as comunicações divinas se fazem diretamente a ele, no que concerne o bem comum da Sagrada Família, né? A fuga para o Egito, a volta, o fato de não permanecer em Belém ou na Judéia, mas ir para a Galileia, etc. Nós vamos ver um pouco tudo isso.
Claro, Deus reconhece a hierarquia no matrimônio instituída por Ele, né? Além dessas comunicações divinas, nós vemos também em outras passagens, né? Para demonstrar a descendência davídica de Jesus, que ele descende do rei Davi, efetivamente, como profetizado para o Messias, né? Que ele seria descendente de Davi. A genealogia é a genealogia de São José. Em São Mateus isso é evidente. Em São Lucas há certas disputas, mas provavelmente também a genealogia de São José, mas a genealogia legal e não natural, como em São Mateus, né? Ainda em São Lucas, depois do canto de Simeão, Nunc Dimittis, depois que ele viu o Messias já podia morrer em paz, né? São José, então, citado em sua qualidade de pai legal com prioridade. Seu pai e sua mãe estavam assombrados. Então, São José é citado primeiro. Com igual prioridade, né, a própria Virgem, né, Nossa Senhora, ela mesma, vai citar São José para o menino Deus, bom, já com 12 anos, né, no templo em Jerusalém. O teu pai e eu estávamos procurando-te com angústia. E o povo, durante a vida pública de Jesus, vai chamá-lo de filho de José, né? Ou então, de um modo mais genérico, mas que é o mesmo, o filho do carpinteiro, né? Então, o próprio Evangelho realça essa autoridade de São José, né? Reconhecendo a hierarquia no matrimônio, e claro que era uma autoridade amorosa, né? Bom, então, já aqui teríamos algumas conclusões a tirar, né, de exemplo para as famílias em particular, né, essa boa hierarquia no matrimônio, exercida bem de um lado e de outro, né, e essa união profunda entre os esposos, né, e para todos em geral, essa humildade de Nossa Senhora, que sendo muito mais digna, muito mais perfeita e santa, né, estava então sob São José, né. Bem, São José, justo, né, homem de profunda fé, como falamos, né, de uma eminente santidade, para ver essa proporção dentro da Sagrada Família. São José contava, né, com o auxílio divino, ele tinha plena confiança em Deus. De fato, Deus o ajudou, né, em 4 ocasiões, o anjo, né, em sonhos, dá ordens a São José. Uma para que ele aceite Nossa Senhora, as 3 outras com relação à fuga para o Egito. Porém, o auxílio divino não faz que tudo se resolva cômoda e rapidamente. Não é porque o anjo falou que então tudo está absolutamente tranquilo, todos os pontos estão resolvidos. As comunicações do anjo as comunicações não fazem que tudo se resolva de modo cômodo e rápido, né? Resolve, mas não alivia incômodos ou sofrimentos, né? Ou sacrifícios. A ajuda divina não impede os sacrifícios, não impede os sofrimentos, né? Uma coisa não contradiz a outra. A ajuda divina não é impedir sofrimentos. A ajuda divina é nos fazer unir a Deus, às vezes, e muitas vezes, principalmente, por meio de sofrimentos bem suportados por amor a Deus. Então, a ajuda divina resolve, mas não alivia incômodos e sacrifícios, né? Assim vai ser com o pai da divina vítima e o esposo da dolorosa. Mais uma vez, essa harmonia, essa proporção, né? O pai da divina vítima, aquele que vai se imolar na cruz pela nossa salvação, e o esposo, daquela que vai ter sua alma transpassada, né, pela espada. Então, não pode também estar isento dessa lei de sacrifícios, né? Como nenhum cristão está tampouco. Bom. E como diz o nosso autor, o Monsenhor Landucci, né, citando Tobias, acaso o Senhor não prova os que ama? Né? Então Deus vai purificando a nossa alma. Então, tanta responsabilidade de São José, tantos sacrifícios e, ao mesmo tempo, tanta paz. Em nenhum momento, São José
né, abre a boca para dizer um ai, né, uma reclamação. Não, com grande prontidão vai cumprindo a vontade de Deus, como nós vamos ver, né? Essa grande paz que vem da fé profunda, né, de São José, do amor a Deus muito humilde e muito doce, né, e do abandono a Deus que decorre disso. Como nós vamos ver, esse abandono a Deus, que também não impede, né, a reflexão, evidentemente, a prudência, como veremos também mais adiante, né? Então, tanta responsabilidade, tanto peso nos ombros de São José, tantos sacrifícios e tanta paz ao mesmo tempo, né? A paz na tormenta, né? Era o título da nossa conferência. Isso aqui é muito importante de ser compreendido, porque muitas vezes a gente vê na vida de São José, que é o nosso caso aqui agora, ou na vida dos santos, a ajuda de Deus, a graça de Deus. Era fácil porque ele tinha a graça de Deus. Não, a graça de Deus nos permite fazer o bem, é evidente, evitar o pecado e fazer o bem cada vez melhor, mas não impede os incômodos ou os sacrifícios. E nós também temos essa graça. Só que a gente confunde a graça com facilidade, e não são coisas idênticas. Bem, nosso autor continua, então, ainda tratando desse, para chegar à fuga, né, para o Egito, mas retrocedendo um pouco, né, para ver como tudo parecia estar ao contrário, né, na vida de São José e de Nossa Senhora. Quando começava um período de paz, tudo revirava-se ao contrário, né? Vinha uma provação. Então, nosso autor diz, não só foram provados, mas parece que todas as dificuldades e contratempos se concentraram neles, né? Desde o matrimônio dos santos esposos, começam provações tremendas. Quando parece que vem a calma, volta a tempestade, né? Então vem a calma do casamento, a alegria do casamento, e logo em seguida vem a encarnação, né, a anunciação do anjo, o fiat de Nossa Senhora, vem então a encarnação e a prova do dramático silêncio da encarnação. O dramático silêncio de Nossa Senhora. Era um sofrimento para Nossa Senhora não poder falar nada, e de fato Nossa Senhora não fala nada, nem para Santa Isabel, nem para São José, nem para ninguém, porque ela tinha se dado conta que aquilo era um segredo divino, que não cabia a ela revelar. E seria tão natural falar para o seu esposo. Eles que estavam tão unidos. Foi um grande sofrimento para Nossa Senhora não poder falar. E também São José não foi perguntar, silenciou. Uma grande provação também, vendo que ali tinha algum mistério. E esperando Nossa Senhora e São José o tempo de Deus, né? Esperando o tempo de Deus. Bem, então, essa primeira prova, né? A prova do dramático silêncio da encarnação. E vem a ajuda divina e a primeira ordem do anjo a São José, né? Então, receber Nossa Senhora como sua esposa, né? Em sua casa. De fato, já eram casados, né? Era um noivado que já era o casamento, mas ainda não havia a habitação sob o mesmo teto. Depois ficam então em Nazaré, num período de paz, de calma, antes do nascimento, até que vem o édito de Augusto, de César Augusto, né, para fazer o censo. Cada um tinha que voltar então à sua cidade, e a cidade de São José era Belém, né? Então lá vai a Sagrada Família, já no final da gestação, né, as mães sabem, e os pais também, que o final da gestação é bem complexo, né? Então é muito incômodo no mais das vezes. Então fazer uma viagem dessa, caminhando ou num burrico, ou alternando as duas coisas, era uma viagem consideravelmente longa, né? E numa coisa intempestiva, imprevista, né? Então lá vão eles para Belém, e toda a sucessão dos fatos, né? Não é só a viagem, mas
procuram lugar na estalagem, não tem lugar para eles, né, na estalagem. E vai Nosso Senhor então nascer no estábulo, né, numa manjedoura entre os animais no frio. Né? E depois sucede-se ainda um curto período de calma, né, e mesmo de alegria com os anjos, com os pastores. Depois a purificação com a consolação de Simeão e da profetisa Ana, a visita dos magos. Né? E finalmente a prova, né, de Belém do estábulo foi superada, cumpriu-se a lei da circuncisão e da purificação. Né? São José coloca a Sagrada Família, muito provavelmente, coloca em uma casa, né, em um local mais confortável, muito provavelmente com a intenção de permanecer em Belém. Porque à primeira vista pareceria mais de acordo com as profecias, né, que diziam então que o Messias era descendente de Davi e Belém é a cidade de Davi. Então parece que convinha que ficasse ali o Messias, né, e que ali crescesse. Né? E eles podiam até prudentemente temer que voltar para Nazaré poderia prejudicar de algum modo, né, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que recordar o juízo que se fazia de Nazaré, ou mesmo da região onde ficava Nazaré, a Galileia, né, pelos contemporâneos de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Natanael, que diz, né, pode alguma coisa boa vir, né, de Nazaré? E a resposta dos fariseus a Nicodemos: averigua e verás que da Galileia não se levanta nenhum profeta, o que inclusive era falso. Né? Jonas era galileu, também Oséias, Naum e talvez Elias. Bom, então o Messias também poderia sê-lo, né? Mas era a opinião corrente, que nada de bom poderia vir da Galileia. Então, São José, né, junto com Nossa Senhora, ele decide estabelecer-se em Belém. Né? Parece mais de acordo com as profecias e, claro, confiando na ação da providência. Porém, a ordem e quietude, né, desmoronam mais uma vez após a visita dos magos. Após a visita dos magos, isso aí existe uma disputa, né, entre os diferentes exegetas para saber a exata cronologia dos fatos. Né? Alguns dizem que, de fato, se segue como está no calendário litúrgico. Primeiro vieram os reis magos, depois a apresentação no templo, né? 40 dias depois. Outros, porém, então parece ser a posição aqui do Monsenhor Landucci, que na verdade a visita dos magos foi depois, e que a fuga para o Egito foi logo depois da visita dos magos, que Herodes teria se dado conta, então, né, de que os reis magos não o teriam avisado imediatamente. Né? Então, e aí a Sagrada Família vai logo depois que os magos também partem. Né? Na outra cronologia, os fatos são descritos da seguinte maneira: vêm os reis magos, de fato eles não voltam, só que Herodes não dá muita importância, às vezes até mesmo chegando a esquecer um pouco, não levando tanto a sério. Mas quando o menino Jesus é apresentado no templo, ocorre uma certa agitação, entre aspas, né, nos espíritos. Né? Aquilo se propaga um pouco, o episódio com o velho Simeão e com Ana, né, a profetisa. Então, e aí isso chega de novo em Herodes, ele se lembra e aí sim decide perseguir o Messias, né, e matar então as crianças. E aí vem o massacre dos inocentes. Bom, independentemente disso, o fato é que a ordem e a quietude desmoronam mais uma vez, né, com essa ordem de matar as crianças que tinham nascido há menos de 2, 3 anos. Né? Então, depois da consolação, vem mais uma provação, mais uma dor. Né? E aí, uma outra ordem imediata do anjo para São José, com motivo gravíssimo. Né? A vida do menino Jesus está em perigo. Né? É a segunda ordem do anjo. Levanta-te,
toma o menino e sua mãe e vai para o Egito. Né? E veja que Deus, nas suas ordens, fala pouco. Né? Diz que há um perigo grave, mas sem detalhes. Quando, como. Né? Isso também é um sofrimento, não saber muitos detalhes, e exige maior mérito, né, para aderir à ordem divina. Exige maior abandono a Deus, maior confiança. São José, evidentemente, conhecia a crueldade de Herodes, né, que já tinha massacrado, inclusive, a própria família. Né. Além dos estragos a seus adversários, fez matar 3 de seus cunhados, matou a mulher, a sogra e 2 filhos. E 5 dias antes da morte, matou um 3º filho. Então, esse era Herodes. Então, a gente compreende bem a ordem do anjo e um pouco a prontidão de São José. Né? A ordem do anjo indica urgência. Levanta-te, toma, né, o menino e a sua mãe e foge. E a Sagrada Escritura nos diz que São José partiu de noite. Né? Bem, é o seguinte, tendo eles partido, os magos, né? Eis que um anjo do Senhor aparece em sonhos a José. Esse eis que indica também essa rapidez dos acontecimentos. Eis que um anjo do Senhor... Inclusive, talvez eu tenha que rever, então, minha interpretação aqui. Talvez, de fato, ele tenha razão que a vinda dos magos tenha sido imediatamente antes da fuga para o Egito. Bom, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e lhe disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. E ele, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. Esse de noite é mais do que de noite, é nessa mesma noite. É no instante em que ele teve a ordem, porque não faria sentido, né? São José teve isso, aí dormiu, aí de noite, quer dizer, na outra noite. Não, nessa mesma noite. Né? Levantou-se, despertou sua dolorosa esposa, pegou só o estritamente necessário e foi. Prontidão tremenda de São José, diante de uma ordem tão desagradável e um pouco imprecisa também quanto ao tempo, ao modo, né? Quando, com que urgência, para onde vão efetivamente no Egito. Né? Mas não, São José tem essa prontidão, né, extrema. E começa então a viagem até o Egito, né, a fuga para o Egito. São 7 dias de viagem pelo deserto. Mesmo os soldados romanos temiam essa viagem nesse deserto. No ano de 55 a.C., o autor vai citar Giuseppe Ricciotti, que tem uma boa vida de Cristo. Então, no ano de 55, o mesmo trajeto era feito pelos oficiais romanos de Gabínio, que entendiam de viagens cansativas e que, no entanto, temiam esse trajeto mais que a própria guerra que os esperava no Egito. Então, soldados romanos, que estavam acostumados a viagens difíceis, temiam mais a travessia desse deserto do que a própria guerra que eles iam fazer depois no Egito. E lá se encontra, então, a Sagrada Família, né, com o nosso Senhor Jesus, com o menino Jesus, recém-nascido. Né? Caminhando, então, por essas vias, né? Talvez com a ajuda de um burrinho, de um burrico, em alguns momentos. E muito provavelmente tomaram caminhos menos transitados, mais difíceis, para não serem percebidos. Né? Ou aqueles estão fugindo de Herodes. Não. Então foram de maneira muito, muito discreta. Né? Calor de dia, de noite, sono, dormiu no chão, na areia, né? Na terra. Pouca água e comida. Nada de fantasioso absolutamente, como a gente vê nos evangelhos apócrifos, ou em certas revelações, ou em certas pinturas mesmo, da fuga para o Egito. Né? Como se estivessem os anjos antes deles, estendendo um tapete, né? E coisas prodigiosas, etc.
absolutamente, né? Por esse deserto tremendo que mesmo os soldados romanos temiam, né? Bom, além da simples viagem, né, dessa tremenda viagem, havia ainda outras penas nessa ida ao Egito, né? Como mencionamos, Deus fala pouco. Para onde ir? Como estabelecer-se? Quanto tempo ficar? Então, enfim, completamente nas mãos de Deus e da providência divina. O anjo disse simplesmente: foge para o Egito, onde permanecerás até que eu te avise, né? Então, mais uma vez, Deus ajuda, né, livrando a vida do menino Jesus, mas não alivia as penas e os sacrifícios. Não confundir a ajuda de Deus com facilidade, mais uma vez. E a conformidade de São José é plena em meio a todas essas incertezas. Quanta paz, quanta perfeitíssima obediência, quanto abandono em Deus. Comparemos as palavras do anjo com as ações de São José. É uma correspondência perfeita. A urgência do anjo corresponde à prontidão, à docilidade de São José. Então, as palavras do anjo, né? Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. E ele, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. E lá esteve até a morte de Herodes, cumprindo-se deste modo que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta, que disse: do Egito chamei o meu filho. Correspondência perfeita. Levanta-te, e levantando-se de noite, aquele mesmo momento, toma o menino e sua mãe, tomou o menino e sua mãe e foge para o Egito, e retirou-se para o Egito, e fica lá até que eu te avise, né? E lá esteve até a morte de Herodes, quando o anjo advertiu que Herodes tinha morrido. Então, correspondência perfeita. E é isso que nós devemos buscar. Nisso está a santidade, nessa conformidade plena com a vontade de Deus. Então, essa é a terceira ordem do anjo. A terceira ordem do anjo é para voltar. Essa foi a segunda ordem. E aí sim, a ordem do anjo para a volta é também imprevista, né? Então o anjo vai dizer que Herodes morreu. Morreram os que procuravam tirar, né, entre parênteses, a vida do menino, né? Então assim diz o Evangelho. Bom, o Evangelho vai falar entre essas duas coisas aqui, entre a ida e a volta, da crueldade de Herodes e do massacre dos santos inocentes, né? Morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque morreram os que procuravam tirar a vida ao menino. Então, uma ordem também imprevista. E, mais uma vez, já estavam há algum tempo estabelecidos no Egito, né, organizando a vida, e de modo imprevisto: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Essa última parte, morreram os que procuravam tirar a vida do menino, deveria ter tranquilizado São José. Todavia, ele sabe que agora é Arquelau que governa a Judeia. Arquelau era tão cruel quanto o pai. Ainda que fosse um pouco menos, seria muito cruel. Tão penosa incerteza, voltar à terra de Israel. A terra de Israel é grande, tem várias partes. A intenção inicial de São José, né, essa preocupação de saber que Arquelau estava na Judeia, mostra que a intenção primeira, inicial de São José, era ir para Belém, voltar para Belém, onde eles já tinham se organizado antes da fuga para o Egito. Só que ele temeu ir ali, né? Mas ouvindo dizer que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E avisado em sonhos, retirou-se para a Galileia. Nova ordem do anjo, a quarta para São José, né? Então essa nova ordem do anjo que indicava a Galileia.
E na Galileia, a Sagrada Família se estabeleceu naturalmente em Nazaré, onde já viviam anteriormente. Mais uma vez, né, nessa primeira ordem aqui, dada por Deus, né, por intermédio do anjo, levante, tome sua mãe e vai para a terra de Israel, porque morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Deus fala pouco, mais uma vez. Não é, vai para tal cidade, vai para tal região. Não é? Depois São José tem que pensar, e aí, fazendo esforço, pedindo também o socorro ainda a Deus, claro, vem a ajuda do anjo, dizendo que deveria ir retirar-se para a Galileia. Bem, então nós vemos, né, nesse episódio todo da fuga para o Egito, mais uma vez a lei do sacrifício. Né? Quanto sacrifício e quanto abandono de São José, e como veremos, de Nossa Senhora. Né? Foram 5 no total intervenções do anjo para regular as decisões e acontecimentos. A primeira, para São José, para que ele recebesse Nossa Senhora como sua esposa, e tranquilizando-o. A segunda, né, para os reis magos não voltarem pelo mesmo caminho, né, para não avisar Herodes. A terceira, a fuga para o Egito. A quarta, para voltar do Egito para Israel. E a quinta, em Israel, na Galileia. Bem, tirando, né, essas intervenções, tudo é deixado nas mãos de São José. Organizar a viagem, o momento de partir, né, como fazer as coisas. Então Deus quer, de fato, a nossa cooperação para aumentar o mérito, né, das nossas obras e a confiança nele. Deus, de fato, poderia ter salvado o menino de modo muito simples. Né? Que dificuldade teria tido Deus em salvar ao menino de modo mais simples e mais cômodo? Nenhum. Né? Nosso Senhor mesmo dirá, né? Ou pensas que não posso rogar a meu Pai e que Ele me dará imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Né? Mas Nosso Senhor acrescenta a razão por que não faz isso. Mas como então se cumpririam as escrituras de que assim deve suceder? Então, ele era o cordeiro que deveria ser imolado. Né? Então não convinha que viessem as 12 legiões para protegê-lo. Né? Então o Senhor tinha que sofrer. E assim como seria a tarde, assim também deveria ser a aurora. Né? Então, em meio aos sofrimentos. Né? Então, a infância do Salvador, né, já mostrava o que seria a sua paixão. Né? A predileção e a assistência de Deus não devia tirar-lhes a dor, né? Nem a Nosso Senhor, nem aos seus, São José e Nossa Senhora, em primeiro lugar. Né? Então, a providência e a ajuda de Deus, mais uma vez, não tiram a dor. Né? Um aviso, né? Um lembrete, na verdade, às almas que querem seguir o Senhor, como nos diz o autor. Né? Então, isso nós vamos ver que tem muita matéria para meditação, né? Também, e para inflamarmos a nossa vontade. Bom, e toda a obra da providência nesses fatos, né, que já são relativamente bem conhecidos. O censo de Augusto fez nascer o menino Deus em Belém, cumprindo-se em sentido estrito a profecia de Miqueias. E tu, Belém, né, Efrata, não é a menor entre as cidades. Né? A fuga para o Egito cumpre as prefigurações do Antigo Testamento, José do Egito, e a profecia de Oséias, do Egito chamei meu filho. Né? O temor de Aquelau faz a Sagrada Família voltar a Nazaré, cumprindo assim outra profecia. Ele será chamado Nazareno. Né? E toda essa ação da providência, toda essa correspondência com as profecias de modo incomum, né? Não eram acontecimentos corriqueiros propriamente, que o imperador decida fazer um censo naquela época, que Herodes esteja ali, que queira matar, né, o menino Deus, depois que seja Arquelau, que ele seja obrigado então a voltar para Nazaré. Então, todos esses fatos, né, não escapavam aos olhos de São José e de Nossa Senhora. Eles viam claramente o dedo, a mão
de Deus. E assim também nós devemos procurar ver a mão de Deus nos fatos da nossa vida, ainda que não vejamos com tanta clareza, né? Então, aumenta a confiança e o abandono a Deus, né? E, como já mencionamos, a providência e o abandono a Deus não excluem a prudência. São José pensava também como fazer as coisas. Voltar para Israel, mas para onde eu vou? Ali está Arquelau. Então, talvez seja melhor fazer assim. Então, às vezes, Deus nos dá ordens gerais, depois cabe a nós, com a prudência sobrenatural, né, distinguir as coisas, procurar fazer da melhor maneira. E aí, finalmente, nós chegamos em Nossa Senhora, né, que teve maiores penas do que São José em todos esses fatos, todos esses acontecimentos, mas teve também maior paz. Esse é o aparente paradoxo da vida espiritual, e que só isso já seria suficiente para nos converter. Nossa Senhora tem, de fato, natureza e alma mais sensíveis. Quando a gente fala sensível aqui, não é assim de meloso, de chorosa, de coitadinha. É porque ela era mais perfeita no seu corpo e na sua alma. E sendo mais perfeita, ela absorvia mais, digamos assim, os reflexos, né, de toda a maldade, do pecado cometido por outros homens, dos sofrimentos. Então ela absorve mais, por isso ela sofre mais, né? Então sensíveis a essa capacidade maior de sofrer, não é a fragilidadezinha assim, né? Não. Bom, ela tem maior e mais completa compreensão dos tesouros a eles confiados. Ela compreende muito melhor do que São José compreendia muito bem, mas Nossa Senhora compreendia muito melhor do que ele as coisas. E só fazia sofrer muito mais. Quem, né, penetra mais a glória de Deus, conhece mais a glória de Deus, ama mais a Deus, vai sofrer mais com qualquer injúria feita a Deus, com qualquer infidelidade dos homens. A responsabilidade, como a gente viu nesses episódios, não era diretamente dela, mas a pena de São José se refletia nela, né? Por causa do sofrimento dele, por causa também, né, do sofrimento dela diretamente com a situação. Mas, mais uma vez, é bom pontuarmos, um só coração, união dos esposos, né? A Senhora padeceu os incômodos materiais. Como esposa, rainha do lar, sentia não poder ter o necessário, né? Sentia, assim, o necessário, o básico mesmo. Não é que reclamasse, mas era um sofrimento, né? Como esposa, sentia as mudanças constantes de lá. Em conferência recente, né, para os maridos e esposas, nós falamos das diferenças, né, na psicologia do homem e da mulher. Uma dessas diferenças é que a mulher, em geral, tende a ter mais dificuldade para se adaptar a novidades. Mudança de cidade, de casa. Então, Nossa Senhora sofria, né? Mas plenamente conformada com Deus, sem murmurar, sem reclamar, né? Como mãe, sentia a falta do necessário para o filho. Tinha alguns paninhos, né, para enrolá-lo quando nasceu e depois na fuga para o Egito e na volta, né? Bom, e sofria evidentemente com o risco para ele, né? Sobretudo com a ameaça de Herodes, depois Arquelau. Todavia, nesses maiores sofrimentos, havia também maior paz, porque mais cheia de graça, mais cheia do amor a Deus. A nossa paz, a nossa felicidade profunda vem da união com Deus. Então, Nossa Senhora, hoje a Imaculada Conceição, Nossa Senhora foi concebida em graça, sem pecado original. Esse é o aspecto negativo, sem o pecado original. Tem um aspecto positivo, que é a graça tremenda com que Nossa Senhora foi concebida. Uma graça maior na sua concepção do que a graça de todos os anjos e santos no final do mundo tem no céu. E aumentando, crescendo em cada ato seu. Crescendo em graça e no amor a Deus. Então, todavia, nesses maiores sofrimentos, maior paz, porque mais cheia da graça divina, mais cheia do amor a Deus. O segredo do pleno abandono e da paz
é o amor. O amor a Deus, que é um ato da vontade, não do sentimento. E ainda em todo esse episódio, né, de Nossa Senhora, a gente pode destacar a sua obediência de esposa. São José obedecia ao anjo, ao mensageiro sobrenatural. Né? Nossa Senhora obedecia a um homem, São José, muito santo, né, perfeito, mas muito inferior a ela na dignidade, na santidade. Então essa obediência a um homem inferior a ela é muito mais difícil. Né? Então, exigia mais de Nossa Senhora. Né? Um maior abandono, maior confiança a Deus, uma maior conformidade. E ela acatou ordens tão repentinas, tão estranhas e desagradáveis. Né? Tem que sair daqui imediatamente, no meio da noite, depois tem que sair daqui também, etc. E Nossa Senhora, guardando a sua tranquilidade, a sua paz, a sua serenidade. Né? Obediência perfeitíssima. Hierarquia no matrimônio. Claro, com essa autoridade também é exercida de modo amoroso por São José, de modo perfeito. Né? Uma verdadeira amizade. São José se preocupava com o bem da Sagrada Família, com o bem do menino Jesus e com o bem de Nossa Senhora, a sua esposa. Né? Quanta paz nela ao ser levada para lá e para cá. Vai para cá, vem para lá, aqui, vamos para lá. Bem, quase como uma coisa, né? De fato, se a gente presta atenção nos termos, né? Ele levantou-se, tomou consigo o menino e sua mãe. Né? Então, Nossa Senhora realmente está negando a sua vontade, não para se conformar em primeiro lugar com São José, mas por reconhecer em tudo isso a vontade divina. Né? Em primeiro lugar, pelo querer de Deus. E quanta paz de Nossa Senhora em ir sempre com Jesus. Porque Nosso Senhor, o menino Deus, até aqui, né, estava sempre com ela. Né? E essa é a nossa paz. Espiritualmente, nada pode nos separar de Nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser nós mesmos pelo pecado. Né? Devemos então, em todas as tribulações, em todas as tormentas, guardar a paz que vem da união com o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim teremos a paz na tormenta. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, ó Maria concebida sem pecado, Nossa Senhora das Dores, São José, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.